Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O desafio de conciliar geração de empregos com redução de custos. O mês de maio, dedicado ao trabalhador, levanta a questão de como conciliar a geração de empregos com a redução de custos de manutenção, e também de criação de novos postos de trabalho. Esse é um desafio muito grande que se percebe no mundo inteiro, de como viabilizar os empregos desonerando as empresas, ou seja, melhorando a situação tributária e jurídica das empresas, disse à Agência Brasil o professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, FGV Rio, Paulo Renato Fernandes. Segundo o professor, a reforma trabalhista trouxe um cenário mais favorável, ou adaptado, a essa situação. Hoje, você tem novas formas de contratação, novos tipos de contrato, de gestão jurídica das empresas, que permitem que você tenha uma economia maior e, portanto, possa contratar mais trabalhadores, explicou. Nesse quadro, há questões importantes, segundo Fernandes. A primeira se refere à desburocratização das relações de trabalho no Brasil. O segundo aspecto diz respeito à desoneração da folha. Porque quando você onera a folha de salários, diretamente está gerando para a empresa custo econômico, disse. Em termos de medidas jurídicas que podem ser adotadas, o professor da Escola de Direito da FGV Rio destacou que existe a possibilidade de adoção do banco de horas, os diversos casos que a legislação admite a terceirização, as novas formas de remuneração menos caras para o empregador, além de novas formas de contratação. Teletrabalho ele considera também o home office, trabalho em casa, uma boa oportunidade, mas não só o trabalho feito na residência, mas também o trabalho à distância ou o teletrabalho como um todo. Você descentraliza o local de trabalho para outras regiões mais economicamente interessantes, disse. De acordo com o professor, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, por exemplo, a empresa paga mais imposto predial e territorial urbano, IPTU, e aluguel, com mão de obra mais cara. O custo de vida mais caro se reproduz na produção. Você pode ter essa mesma base produtiva laborando, por exemplo, no interior do Piauí, ou em Minas Gerais, pelo teletrabalho, de forma mais barata, defende. Para Fernandes, a redução da jornada é algo muito importante, em razão, inclusive, da robótica. O problema é que, olhando o salário hoje, se você reduz jornada, vai ter que contratar mais empregados, e há um custo dessa contratação. Por isso, ele entende que a redução de jornada pode fugir ao objetivo que é gerar empregos e reduzir custos para o empregador. Como política empresarial, só vai onerar o custo da empresa. Já a participação nos lucros e resultados, PLR, segundo o professor, é interessante para funcionários e patrões, porque não tem natureza remuneratória. Ou seja, você não paga tributo sobre isso. Você consegue desonerar a folha de pagamento. A reforma trabalhista entrou fortemente nisso. A empresa pode desonerar a folha de pagamento, adotando novas políticas ou formas de remuneração. Ele lembrou ainda que decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, conferem segurança jurídica para a terceirização. E salientou também a contratação de cooperativas de trabalho, em que a mão de obra é mais barata para as empresas. Trabalho remoto para o presidente do Conselho Empresarial Trabalhista e Sindical da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, Luiz Carlos Renault. O trabalho remoto é um bom exemplo de como é possível conciliar reivindicação de trabalhadores, com redução de custos e manutenção de empregos. A adoção desse modelo de trabalho é positivo para o empregado, pois elimina o tempo de deslocamento, e permite que ele passe a estar mais disponível para a família. Para as empresas também há benefícios como o corte de custos. Muitas reduziram gasto com aluguel porque não precisam mais de tanto espaço, o que beneficia ambas as partes. Da mesma forma, gasta-se menos com energia, com auxílio transporte. A redução de acidentes também. Entendemos que o trabalho remoto é um ponto convergente entre patrões e empregados, disse Renault. Crescimento econômico em nota, a Confederação Nacional da Indústria CNI afirmou ter sempre reforçado que a criação de postos de trabalho resulta do crescimento da economia, e não de uma legislação por si só, seja qual ela for. Em relação à terceirização, a entidade esclareceu que, conforme estabelece a Lei 13.429/2017, trata-se de uma forma de organização e gestão de processos produtivos das empresas, pela qual uma empresa contrata de uma outra empresa a prestação de serviços ou etapas de processos produtivos especializados que não são realizados pela estrutura da tomadora. Não se trata, portanto, de contratação direta de mão de obra, com redução ou supressão de direitos, explicou. De acordo com a CNI,
A terceirização não deve ser confundida com intermediação de mão de obra, pela qual a empresa fornecedora transfere a subordinação do empregado por tempo determinado. Para a entidade, a regulamentação de terceirização trouxe um conjunto de obrigações para as empresas e proteções para o trabalhador na relação entre a empresa contratante e a contratada. Quanto ao teletrabalho, modalidade que tem no home office uma de suas possibilidades, a CNI lembrou que está regulamentado pela reforma trabalhista. Uma empresa pode ou não adotar o teletrabalho. Se adotar, pode ser aplicável para algumas funções e não para outras. Isso é uma escolha de gestão. Pela lei, a obrigação da empresa, quando decide por adotar o teletrabalho, é incluir cláusula específica no contrato individual de seu empregado, estabelecendo as regras e rotinas pactuadas. Acordos indagada-se a redução de jornada e o incentivo à participação dos funcionários nos lucros e resultados poderiam ser alternativas viáveis no mercado de trabalho do Brasil. A CNI explicou que a redução da jornada de trabalho não se traduz na geração de empregos, que está diretamente ligada ao crescimento econômico. Observou, entretanto, que empresas e trabalhadores podem acordar sobre a redução da jornada e do salário, conforme previsto na Constituição. O acordo e a convenção coletiva são instrumentos do mundo do trabalho, presentes não apenas na legislação brasileira, a qual as empresas e representações de trabalhadores recorrem, em comum acordo e por tempo determinado, em situações extraordinárias de crise sobre o mercado de trabalho, como ocorreu durante o período mais agudo da pandemia, disse a CNI. A entidade lembrou que dados de 2020 mostram que a utilização desse instrumento foi de grande importância para o país, ao permitir que se preservassem postos de trabalho, enquanto as empresas atravessaram tempos de forte redução de receitas. A CNI disse ainda que a participação em lucros e resultados também está prevista na legislação trabalhista, como instrumento de incentivo à produtividade. A sua adoção é fruto da negociação entre a empresa e seus trabalhadores ou sindicato, disse. A Namatra também em nota, o presidente da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, a Namatra, Luiz Colucci, afirmou que um dos problemas enfrentados no Brasil em relação à geração de novos postos de trabalho é o fato de que muitos dos empregos estão desatualizados, passando por processos de substituição parcial ou integral. E isso é agravado pelas crises que vivemos. Mas o trabalhador não pode simplesmente ser o culpado e pagar por isso, e ver pesar sobre suas costas a responsabilidade pelo equilíbrio da economia, enquanto alguns ampliam seus lucros. O país não pode abrir mão de desenvolver políticas públicas para a busca de pleno emprego, defende Colucci. O presidente da Anamatra disse que é preciso proteger o trabalhador, fazendo com que ele evolua para os próximos postos de trabalho. É necessário preparar a população para que ela esteja apta a assumir novas formas laborais, disse. Segundo Luiz Colucci, o Brasil precisa criar esses novos trabalhos, com forte dose de conhecimento e transformação, que produzam riqueza local e entregas relevantes de valor agregado, e não apenas importar soluções, serviços e produtos que drenem recursos de um lugar para outro. Além do mais, não se pode abrir mão da proteção dos trabalhadores envolvidos nas novas formas de trabalho, salientou. Na avaliação do juiz, a terceirização e o home office não devem e não podem promover precarização das relações de trabalho, serem usados de forma irrestrita, levando o trabalhador à exaustão e à exposição a toda sorte de riscos. Ele disse que isso também vale para outras mudanças, como a redução de jornada, o direito à desconexão e a participação nos lucros que podem ser boas inovações, desde que não sejam introduzidas como forma de precarizar a relação de trabalho, prejudicando tanto trabalhadores como empregadores e a sociedade. Veja também mais mortes de sertanejo. Assessoria atualiza estado de saúde de Conrado, da dupla com Alexandro.